Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, início de dia, para refletirmos, meditar a Palavra de Deus. E hoje o Evangelho que nós vamos meditar, refletir, nos preparando aí para a nossa oração e nossa bênção do dia, o Evangelho de Lucas 11, de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa, e o fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, aqui Jesus continua mais uma vez insistindo, com esse exemplo que ele dá a esse fariseu. Ele aproveitou essa oportunidade desse jantar na casa desse fariseu para chamar mais uma vez, advertir mais uma vez essas pessoas da importância da conversão. Essas pessoas, como sabemos pela Sagrada Escritura, nós nunca convivemos com eles, então a gente não pode dizer que a gente viu ou presenciou isso, mas pelos ensinamentos da Sagrada Escritura que Nosso Senhor Jesus nos transmite e que nós podemos estudar, pesquisar e aprender, essas pessoas, os fariseus, esses doutores da lei, mestres da lei, as autoridades judaicas, eram pessoas que gostavam muito de aparências, de se mostrar exteriormente, mostrar às vezes, eram muito preocupados com o exterior, com a estética. E aqui Jesus é surpreendido por este fariseu que questiona por que Jesus não lavou as mãos, porque o fato de Jesus não ter lavado as mãos, ele continuava o quê? Impuro. E impuro ele não poderia comer, e eles entendiam sendo impuro, ao fato dele comer sem lavar as mãos, ele também se tornava impuro, acabava se tornando impuro pelo fato de não ter se purificado. E Jesus disse: o que nos torna impuro não é a nossa mão suja, o nosso corpo sujo do trabalho, porque nós não tomamos banho ainda, não é isso que, claro, isso é uma certa impureza, mas não é algo que nos torna impuro, que contamina o nosso ser, não é isso. E aí Jesus vai dizer assim: o que contamina o ser de uma pessoa não é o fato dele não lavar a mão para comer, não é o fato dele não ter tomado banho, não ter lavado os pés, não ter lavado a cabeça, não ter passado perfume, não ter botado uma roupa nova, limpa, não é isso que o torna impuro, mas é aquilo que ele cultiva dentro do coração dele. Então às vezes vocês se preocupam muito com o exterior, disse Jesus, mas o interior de vocês está feio. E esta é uma realidade que nós hoje podemos cair nessa tentação, porque nós vivemos hoje numa sociedade muito do exterior, da estética, do visual, e se preocupamos muito com isso, e nos encantamos com isso, nos ficamos inebriados com essas coisas, e às vezes o nosso interior, quer ver aquelas pessoas que se mostram hoje nas redes, principalmente aí nas mídias sociais, de Face aqui, Face lá, e TikTok, não sei do que, e tantas coisas hoje nas mídias sociais, aquelas pessoas que aparecem lá deslumbrantes, bonitas, belas, uma vida, meu Deus, maravilhosa, e muitas aspas, perfeita, mas vai ver o que aquela pessoa tem dentro dela para te oferecer, vai ver o que tem no interior daquela pessoa. Então é isso que nós precisamos tomar cuidado. E quantas pessoas, e talvez você hoje que me ouve, me assiste, talvez é um que sofre por causa disso, porque você não consegue ser igual àquela pessoa, gostaria de ser igual a ele. Não brigue, não sofra, não lute, não batalhe para querer ser igual àquela pessoa, mas lute e batalhe para querer ser aquilo que Jesus pede para você ser. Aí sim você vai ser uma pessoa verdadeira, vai ser uma pessoa bonita, vai ser uma pessoa cheia de Deus e uma pessoa cheia de coisas boas para oferecer para o outro. E essas pessoas que
se preocupam com a estética, com o exterior, são pessoas vazias que não têm nada para oferecer a não ser a imagem, aquela aparência que ela quer demonstrar de vida feliz, de vida fácil, de vida resolvida, de vida, né, de conquista fácil. Então, se nós não cuidamos, a gente pode cair nessa tentação. E aí ficar olhando para nossas lutas, para nossas dores, nossos sofrimentos e com isso achar nós as pessoas mais desgraçadas da face da terra. Porque o outro parece que tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo. Não é assim. Então, cuidado para não se iludir também, diz Jesus, né? Vocês querem mostrar uma coisa que vocês não são. Vocês estão exigindo, cobrando de mim aquilo que vocês não são, puros. Vocês não são puros, então querem me cobrar de mim que eu tenho que ser puro, que eu tenho que me purificar? Então, sim, como Jesus em outras palavras, dizendo assim, se enxerguem, vão se cuidar primeiro, vão se resolver primeiro, e depois venham querer mostrar para mim o que vocês são, né, e talvez me procure alguma coisa para mim. Então a gente precisa ter essa coragem de Jesus, né? Jesus era uma pessoa muito tranquila, acolhia todos, mas quando precisava também dar umas lambadas, ele não media esforço e botava a pessoa no seu lugar, como esse homem assim, né? Se enxergue. Você é uma pessoa totalmente desequilibrada, né? E acha que as aparências é que são importantes. Não, meu filho, não. Pare com isso e comece a se preocupar com aquilo que é importante, que é o teu interior. E é isso que você precisa purificar, que você precisa mudar, porque senão com isso você vai para o inferno. E é isso que também precisa acontecer na nossa vida. Se nós vivemos uma vida de aparências, nós também não vamos para o céu. Então quem não tem uma vida de profundidade, vive uma vida de aparências, não vai se salvar. Porque não vai se converter, não vai mudar de vida, vai ficar vivendo uma vida que não é verdadeira. E é isso que hoje nós somos convidados como cristãos a prestar atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.